Se um destes, voltado para Jerusalém, orar, responde. Meu Deus do céu, é muito forte, pastor César. Responde. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais um episódio do podcast Mostra o Texto. Nós vamos juntos até a hora que a gente aguentar e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Na técnica do programa está aqui o Cláudio e eu tô aqui vendo que eu tô tudo descabelado e vamos embora. Deus abençoe a audiência do programa. Ontem eu tirei os comentários não, como chama? O chat do ar, porque as pessoas ficavam enchendo o saco, né? E aí eu tirei. O Marques ontem, quando eu vi o Ariovaldo Ramos, sem chance, não dei audiência, não sei o que, maravilha. Quem quiser não dar audiência é só sair da live. E não tem problema nenhum. Eu sempre vou trazer aqui pessoas que eu entendo que vão contribuir. Aliás, ontem, o Ariovaldo ontem foi muito legal. Muito legal. O histórico que ele desenvolveu sobre a história da missão integral, o desenvolvimento da missão integral aqui no Brasil, quando ele falou do pentecostalismo, foi muito legal. Então, quem quiser... Quem for adulto o bastante para separar uma coisa de outra, porque eu não concordo com a posição política do Ari, mas acho que ele é um cara muito importante na história da igreja brasileira, passa lá e assista, tá certo? Os comentários estarão fechados para evitar. Com a gente, o Matheus está dizendo, posso não concordar com o pastor Ariovaldo em alguns pontos, mas ele exalta Jesus como poucos. É isso aí. Vamos lá. O Elias Soares hoje é o nosso convidado dessa manhã. O pastor Elias Soares dispensa apresentações há mais de 20 anos, sempre comigo nos rádios, independente de onde é que seja o rádio ou TV também. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia tem contradições? A Bíblia tem contradições? E o Elias tem uma série de livros chamados Perguntas Difíceis de Responder. É uma das pessoas mais indicadas no Brasil para responder uma pergunta como essa, tá certo? Bem-vindo, pastor Elias, muito bom te receber. Muito obrigado, pastor César. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, estreando aqui nesse podcast Mostra o Texto. Ficou legal, hein, meu? Não ficou legal? Porque você me dá o texto, agora quando mostra o texto. Eu falei assim, vamos começar um podcast, fala aí como é que deve chamar o podcast, César, não sei o quê. Aí todo mundo, não, mostra o texto. Aí eu falei, gostei dessa ideia. Inclusive tem até stickers com você assim, ó, mostra o texto. Ah, tem? Tem. Maravilha. Tem aqui o Matt Fox falando que eu tiro a pessoa do canal. Tiro mesmo, acabei de tirar ele também agora. E é assim que funciona. Vocês estão ouvindo aí uma sirene, porque a gente está na Avenida Paulista, cara. Eu não sei se está dando para ouvir a sirene aí, mas a gente está ouvindo aqui. Então vamos lá. Antes de falar sobre contradições, Elias... como é que você... Eu sei a história, mas como você... Eu queria que você falasse como que é a construção do Elias Soares que as pessoas conhecem hoje, que é um biblista, um professor da Bíblia, alguém que a gente sempre ouve, né? Um debatedor exímio e tal. Mas como é que é a construção do Elias Soares? Quando é que começa esse ministério que o Elias tem, defendendo a palavra, tirando dúvidas das pessoas? Muito bem, antes, porém, quero mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail Soares e também para o Davi e para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube, PR Elias Soares Oficial, e também no Instagram, PR Elias Soares Oficial. Bom, eu, em primeiro lugar, devo a Deus e depois a você. Porque eu sempre fui aquela pessoa muito dedicada, pastor César, à leitura da palavra de Deus. Agora, tipo assim, levantava às 6 da manhã, a leitura até às 7h30 da manhã, a oração até às 7h30, e das 7h30 até às 9h, só Bíblia, só leitura bíblica. Era eu e a Bíblia e mais nada. Então eu
levei isso por um bom tempo. Era um frequentador de escola dominical, assíduo, não perdia uma. Todos os cultos domésticos, também trabalho ao ar livre, cultos de doutrina, eu nunca perdi. Só que aí a gente se conheceu, diga-se de passagem, em 1998. Estamos falando de 27 anos atrás. É isso aí. E 27 anos atrás? 27 anos. Benedito Ferreira chegou lá como... Somos dois andarilhos. Exatamente, você lembra disso? É verdade, cara, é verdade. E fazendo uma pegadinha, eu cuidava do fundo da igreja, eu morava no fundo da igreja. O Elias era o caseiro da igreja, de Itapevi. E, para quem não sabe, o pastor César é alto, era difícil encontrar uma calça. Ele tinha uma calça de caçar frango, que era na canela. Calça de pular brejo. De pular brejo. Ele veio para São Paulo se aventurar. E graças a Deus, Deus o exaltou e está aí para a glória de Deus. O Elias também fez, por exemplo, o programa Crescendo na Fé. Ele começou... assim, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisa e eu tive a ideia de levar o programa para rádio. E começar o programa de rádio e tal. Aí era eu e o pastor Antônio Fonseca, né, lá do ICP. Só que eu falava assim, ele dava aula e ele é muito bom para dar aula. Ele é muito bom. Didático. Ele é muito didático. Poucas pessoas são didáticas como o pastor Antônio Fonseca. Tem o canal dele aí no YouTube, Antônio Fonseca, vale muito a pena. E aí... eu falava, mas eu queria que as pessoas ligassem para fazer pergunta. Não é a gente falar, hoje o assunto é Trindade. Aí a gente ficava só falando de Trindade. Eu falei, deixa as pessoas fazer o programa, mas fazer a pergunta. Deixa eu entrar. Porque o pastor César, ele fez essa parceria com o Instituto Cristão de Pesquisas. E era ele e o pastor Antônio. Vocês fizeram o primeiro programa, no segundo eu cheguei, a bem da verdade. Foi em março de 2005. Foi no segundo já, né? Segundo programa. É isso aí. E aí o pastor César convidou-me para ir lá e eu falei assim, eu vou lá para falar o significado dos nomes. Ele falou, tá bom. Só que até aí eu já tinha o primeiro livro, que era Capinha Vinho, lembra? Capinha Vinho. Esse livro aqui, Pergunte Fiz de Responder. Quando eu chego dentro do estúdio, falou assim, você vai responder pergunta. Eu falei, não, eu vim para responder nomes. Foi você que escreveu esse livro? Eu falei, foi. Então você vai responder. Foi assim, pegou a laço. Mas foi bom, né, Elias? Claro que porque foi. se a gente ficasse cheio de dedos... Foi bom ter sido afligido. Isso! Porque se ficasse cheio de dedos, não ia romper, né? E rompeu ali. Não, né? e até porque, até a Abigail já falou assim, pai, o senhor funciona bastante sob pressão. É isso aí. E o César foi assim... deu a pressão que eu precisava. A pressão que eu precisava. Porque se você desse moleza, talvez... Aí uma vez, aí você quer saber como é que surgiu tudo isso. Foi nesse dia. Até o pastor Antônio Fonseca não me conhecia. E foi você que me convidou. E eu nunca tinha ido a uma rádio assim, de expressão. Ele não me conhecia. Eu cheguei lá na porta e ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o irmão Elias. Mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, o pastor César me convidou para responder umas perguntas. Te convidou? Eu falei, convidou. Mas se perguntarem tal coisa, o que você vai dizer? Eu falei, tal coisa. Ele fez uma sabatina. Fez uma sabatina. Ele falou assim, que esse cara saiu de onde? Foi, verdade. Porque assim, o ICP, ele tinha aquela... sempre, o ICP, na época, era uma instituição que defendia a Bíblia, defendia a fé. Estava no auge. Aí você vai falar no ICP. Que tinha as revistas Defesa da Fé. Isso. Estava prestes a lançar a Bíblia Apologética. E com o nome lá em cima. Era Natália Rinaldi, Paulo Romero, Ezequiel Soares. Só nomes. E aí eu trouxe o Elias. Falei assim, mas peraí, você vai falar em nome da instituição? Mas peraí, vamos fazer uma sabatina. Junto, fez a sabatina. Aí ele falou, tá bom, vai, entra aí. Aí a primeira pergunta que surgiu foi, escuta, o meu nome é Priscila. Eu lembro como se fosse agora. O meu nome é Priscila, qual o significado? Eu falei, olha, o seu nome, Priscila, é um nome oriundo do latim, ele é a forma hipocorística do nome Prisca, cujo nome significa velha, e Priscila, a velhinha. Aí depois surgiu uma outra questão sobre sepultamento, embalsamamento, teológica. E o Antônio ficava só olhando. Só olhando. No intervalo, para fazer a propaganda, eu de suspeito fui promovido na hora. Gente, esse é o tipo de consultor teológico que nós temos no Instituto Cristão de Pesquisa. Eu falei, uau! Me tirou do purgatório, entre aspas. O candidato passou a ser o exemplo. Um exemplo, eu falei, meu Deus, cresci. E aí, uma vez eu perguntei, falei, pastor, por que o senhor nunca mais trouxe, eu vou omitir o nome dessa pessoa? Fulano de tal, que era professor de hebraico e tal, uma pessoa muito conhecida. Você me falou algo, César, que aquilo ali marcou a minha vida. César disse assim, Elias, uma vez eu coloquei um microfone na mão dessa pessoa e ela não conseguiu segurar.
eu coloquei na sua mão e você está segurando até hoje. É isso aí. Tá entendendo? E aí um abençoado irmão falou assim, pastor Elias, Deus soprou o seu nome no rádio. Eu não tenho outra coisa para explicar, porque a gente às vezes participa de reuniões e de escolas, as pessoas com uma capacidade acadêmica, eu falo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E Deus tem nos honrado. E então eu atribuo a Deus. Por exemplo, e te usar você como instrumento para me inserir dentro desse contexto, não somente nesse, nos intensivões. Você apostou em mim. Foi. Mas assim, é verdade, eu apostei em você, mas você também, por exemplo, eu também não era ninguém, né, Elias? Então você também ajudou na construção dessa imagem. Óbvio que eu fiquei com a questão dos custa muito o rádio, então nessa parte eu tenho essa cabeça de faturar, de fazer os projetos e tal, mas eu sempre contei com você, cara, e sim, sempre foi uma parceria que super deu certo. E as pessoas hoje, por exemplo, vamos lá, eu e o Elias, nós não temos uma formação teológica de universidade. Verdade. A gente não tem uma formação teológica do MEC, não sei o quê. A gente lê a Bíblia e se formou nos institutos bíblicos. Verdade. Né? Então eu fiz Instituto Bíblico, eu fiz curso... Eu tenho muitos cursos, mas são cursos... Como é que livres. A gente fala? Livres. São cursos livres, né? Livres. E hoje a gente senta em mesas e falamos com pessoas que têm doutorado, pós-doutorado e tal... Mas é Deus que faz isso daí e a nossa formação é uma formação... Da raça, autodidata. Exato, na raça, porque não é do MEC, não sei o quê. Então, é o que Deus fez assim, na nossa vida. Exatamente. Então, o que eu posso dizer, pastor César, é isso. O César ele tem sido um instrumento, e eu me lembro quando a parceria, que durou 1 ano. O Instituto Cristão de Pesquisa durou 1 ano. Você, ele e na época, o Carlos Apolinário. Quando acabou, você ficou só. Isso. E aí ficou aquele assédio daqui, eu me mantive aqui contigo. Foi. E nós começamos com um livro, né? Pergunta Difícil de Responder, volume 1. Seu livro. Era a capa vinho. Roxa, vinho. Porque, e assim, começamos, você não sabia. Falou, agora eu vou ter que começar. É assim, ó. Eu abri uma empresa que é a mais antiga de todas que eu tenho, que é a Bethesda Representações, para representar o ICP. Durou 1 ano o contrato. Depois, no fim de 1 ano, nós éramos em 3 no contrato. Eu, que é a FTB, que na verdade era a Bethesda, o Apolinário, que era dono da rádio, e o ICP, que era dono do produto. E eu fazia o intermeio, eu fazia tal. Quando eles dois decidiram não continuar, o programa era no meu nome. Justamente. O programa era no meu nome. Eu falei, bom, tem o programa. Eu não tenho o que anunciar no programa. E custava na época... Depois foi muito mais caro, mas custava na época... 55 mil, se não me engano. Era muito dinheiro. Era por mês, era. Mais de 50 mil reais. E aí eu falei, bom, como que eu faço para pagar essa Nós estamos conta? falando há 19 anos atrás. É isso aí. Ou mais, Elias. Foi em 2006 que nós começamos. Vocês foram de 2005 a 2006. Quando entrou 2006, nós começamos... Então, quase 20 anos atrás. Você ainda não tinha o curso de teologia, estavam começando. Não tinha curso, porque o curso que eu representava era do ICP. Isso. Até eu falei, César, você precisa de um curso seu, você precisa de algo que é seu. E aí começamos vendendo esse livro, depois teve o curso de hebraico, fizemos de hebraico, 3 mil alunos. 3 mil alunos rapidamente. Rapidamente, então, enfim, isso aí é histórias entre nós, né? É verdade. E Deus seja louvado por isso. E, bom, agora vamos falar sobre contradições da Bíblia. O Elias, então, começou essa série de livros. Eu fui o divulgador maior, eu acho que nessa fase aí do Perguntas Difíceis de Responder. Não dava conta de atender, às vezes, acabou o livro. Você fez uma tiragem de 5 mil de cara. Foi, verdade. Mas não durou nada. Não durou nada. Voou. Então, depois hoje está em que número? Nós estamos na 5ª edição. Vai para 6ª ou você vai manter? Rapaz, eu vivo me impressionando, viu? Eu tô dando moleza. Eu acho que tem que ir para a 6ª edição. Eu acho que isso aí tem que ter 10, não? 10 edições. Tem a 5ª edição, mas tem, por exemplo, o livro Os Pregadores Dizem, mas a Bíblia não diz.
que é uma obra... outro livro à parte. É outro livro à parte, e saiu o dicionário que foi ampliado, que antes era o dicionário etimológico, hoje o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, com 1168 e páginas. Nesses nomes aí eu também tenho a minha participação. Tá sua mão. Eu lembro que o Elias fez um livro, não, isso aqui é um dicionário, meu irmão, isso aqui você tem que... E ampliando. Não, você foi assim uma pessoa estratégica para me inserir também dentro do mundo literário, né? Do mercado e tudo mais. Enfim. As ideias. Elias, eu louvo a Deus pela tua vida. Você é um irmão, amigo e próximo. Amém. Vamos falar sobre as contradições da Bíblia. O que o pessoal chama de contradições da Bíblia. Quem defende a inerrância bíblica entende que a Bíblia não tem contradições. É óbvio que tem contradições quando você vai ler na tradução da Bíblia, entende? Então, quando você traduz a Bíblia, então você imagina... A Bíblia é um livro muito grande, né? E muito complexo, tem uma mudança... Varia muito a questão do estilo literário, tem verso, poesia, tem... narrativa histórica, tem lei. Tem muita coisa. Tem. Então, para uma só Profecia. pessoa traduzir todos esses estilos literários, então, quando você lê a Bíblia em português, você não está lendo exatamente o texto original, você está lendo uma tradução do texto. Que são N traduções, né? N traduções. Então, aí vai aparecer o que as pessoas vão chamar de contradição. Então, nós cremos que a Bíblia não tem contradições porque é um livro inerrante. Na nossa versão em português, vai aparecer, vez por outra, textos difíceis de interpretar, e talvez até por conta da própria tradução, e como lidar com isso. Então, Elias, está contigo. Muito bem. Se você me permite, falando em inerrância bíblica, há poucos dias atrás, inclusive teve um programa aqui bem interessante, falando sobre inerrância bíblica, né? E eu sou inerrantista. E eu creio que você também é. Somos pela inerrância bíblica. Então, nós militamos na mesma causa. E, juntamente conosco, você tem aí Norman Geisler, lembra? Você vendeu muito aqui em enciclopédia. Conheci o Norman Geisler. Conheceu, né? Norman Geisler participou lá naquela trabalho lá da Paraíba. Na Paraíba. E aí surgiu a questão sobre inerrância bíblica, né? Eu acredito na inerrância bíblica, que a Bíblia ela não contém erros, até porque nós partindo de um silogismo aristotélico, pastor César. Deus, ele não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia não pode ter erros. Deus não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia não pode ter contradições. Então, o que ocorre? Nós acreditamos que existem aparentes contradições na Bíblia, que para nós, quando aquele texto, os dois textos são colocados e aparentemente contraditórios, no momento, pode ser que nós não tenhamos uma resposta objetiva para dar aquele texto. Que é o que a gente chama de aparentes contradições. Você olhando, você falou, é verdade, dá um nó. Dá um nó. Mas depois, como você vai pesquisando, e outra coisa, a própria crítica textual, descobertas arqueológicas, vão trazendo elementos onde essas aparentes contradições ou estes aparentes erros, eles acabam se dissipando. Vamos lá. Elias, quais são? Vamos fazer um top 3 aqui. São supostas contradições, né? Perfeito. Porque se tem saída, não é contradição. Mas as principais aparentes contradições que você acha, ela é complicada de se resolver. Bom, nós temos uma que é um clássico. O pessoal diz o seguinte, isso principalmente o pessoal hoje da crítica, né? Que hoje tem um criticismo contra a palavra de Deus, tentando reduzir a Bíblia a um livro a mais. Né? Isso por conta do pluralismo, por conta do relativismo moral, porque as pessoas querem viver bem com a sua consciência e não com a palavra de Deus. E por essa razão, é muito mais fácil atacar a Bíblia, dizer que ela tem erros, para que quando alguém for apontar algum erro que essa pessoa tem, ela falou, não, mas não é só eu que sou errado. A Bíblia também tem erros. Uma das grandes aparentes contradições é sobre o tempo que Jesus ficou no sepulcro. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele diz o seguinte, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ou no ventre da baleia,
Importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Só que quando a gente vai fazer essa conta, pastor César, parece que a conta não fecha. Por exemplo... Parece não fecha no sentido de ter 72 horas. Se 72. você quiser esperar 70, porque 3 dias... E 3 noites 24, são 72 48, horas. 72. Só que, se você ler, por exemplo, João 19:14, o texto vai dizer que era a paraseve, quando Jesus estava diante de Pilatos. Era cerca da 6ª hora no calendário romano. E no calendário romano, a 6ª hora é meio-dia. Então perceba que, para os judeus, por exemplo, já era... quando Jesus ele morreu, era cerca das 15 horas no nosso calendário, mas a 9ª hora no calendário judaico. O dia para os judeus termina com o pôr do sol. Porque assim, vamos trabalhar melhor essa questão. O dia para o judeu tem 2 dias. O dia civil de 24 horas, que começa com o pôr do sol de um dia e termina com o pôr do sol do outro dia. São 24 horas. Só que dentro deste dia civil, que é de 24 horas, ele está dividido em 2 partes. A parte escura do dia e a parte clara do dia. A parte escura do dia, que é quando o dia começa para o judeu, começa das 18 e vai até as 21 horas, é a primeira vigília. Das 21 às 24, a segunda vigília. Das 24 às 3 da manhã, terceira vigília. E das 3 às 6, a 4ª vigília. A partir daí começa o dia natural, que são de 12 horas. Ele começa com o nascer do sol e termina com o pôr do sol do mesmo dia. Portanto, você tem da 1ª à 12ª hora. Quando o texto diz que era cerca da 9ª hora, quando Jesus disse tetelestai, eram 15 horas ou 3 horas da tarde da sexta-feira. Só que o dia ia terminar às 18 horas. Faltavam apenas 3 horas. Só que até aí, dentro dessas 3 horas, José de Arimateia reivindicou o corpo de Jesus e Pilatos se assustou por ele já ter morrido, visto que era praxe uma pessoa naquela situação levar dias, né? Levar de 3 a 9 dias para morrer. Mas Jesus morreu no mesmo dia, ele se assustou e aí mandou os soldados para que fossem perfurá-lo do lado para comprovar a sua morte. E realmente, chegando ali, ele estava morto. Então, houve todo esse trame burocrático para a reivindicação do corpo de Jesus. Só que, juntamente com isso, Nicodemos, ele vem preparar o corpo de Jesus com especiarias. Eram vários quilos de especiarias. Então, faltavam poucas horas para o dia terminar. Digamos que Jesus foi sepultado faltando 10 minutos para terminar a sexta-feira. Só que o sábado ele fica 24 horas. Mas quando as mulheres chegam de manhãzinha, tipo 6 horas da manhã, Jesus já tinha ressuscitado. Então, em números redondos, ele ficou 36 horas na sepultura e não 72 que é horas. Metade do tempo. A metade do tempo, fazendo aqui um arredondamento dos números. Mais ou menos metade das 72 horas. E agora, pastor Elias? Porque ele diz assim, ó, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. E agora, quem poderá nos defender? 72 horas não são 36. O que ocorre? Isso nós chamamos de transposição do abismo cultural. Você vai fazer uso da teologia exegética, tanto da hermenêutica como da exegese. Quando você vai trabalhar a questão hermenêutica, ela parte de 3 perspectivas. Primeiro, interpretação gramatical, onde você vai fazer uso das línguas originais, grego, hebraico, aramaico. No caso nosso da língua portuguesa, você vai fazer uso da língua portuguesa também. Uma segunda interpretação diz respeito à interpretação histórica. E quando falamos de interpretação histórica, nós estamos nos referindo tanto à própria história, porque a Bíblia ela não surge num vácuo histórico. Ela surge dentro de uma história, dentro de uma cultura, dentro de costumes, pessoas em lugares diferentes, em tempos diferentes, com formação acadêmica diferente, que nós vemos, por exemplo, o distanciamento. O apóstolo Paulo, ele sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época, a cultura judaica, a helênica e a romana. Era doutor da lei, poliglota, um provável membro do Sinédrio. Quando
quando a gente olha para Moisés, por exemplo, o legislador, Moisés, de acordo com o testemunho de Estevão, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Você que está direto lá naquela região, até hoje descobriram qual é a ciência das pirâmides? A teoria do embalsamamento? É difícil mesmo, porque é uma tecnologia extremamente avançada para aquela época, né? Como é que cortava as pedras daquele jeito? Como Justamente. É que transportava? Pedras e lá Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Isso, então, pressupõe que ele tinha todo esse conhecimento. Então, nós estamos vendo uma gama, uma diversidade de conhecimentos. Agora, para nós entendermos a palavra de Deus, é importante você transpor o abismo cultural. O que significa isso? Se você quiser entender a Bíblia com a mentalidade contemporânea, aí sim, pastor César, nós vamos encontrar contradições na Bíblia, porque você vai fazer uma leitura bíblica com a mente de hoje, de um livro que foi escrito há 3.500 anos atrás. Vou fazer o advogado do diabo. Eu quero saber das 36... Eram 72 horas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites, importa que o filho do homem esteja 3 dias e 3 noites e sair da terra. Cadê as outras horas? Então vamos lá. Quando transpomos o abismo cultural, a gente vai perceber que na mentalidade judaica, parte de um Yom é como se fosse um Yom completo. O que é um Yom? É a palavra hebraica para dia. Ou seja, para um judeu, parte de um dia, naquela época, era como se fosse o dia todo. Então, se Jesus ficou 10 minutos da sexta-feira, nessa perspectiva, nesse pensamento, Jesus ficou a sexta-feira toda. O sábado ele ficou realmente 24 horas. E se no domingo ele ficou 12 horas, 12 com 24, 36. O próprio Senhor Jesus ele chegou a dizer o seguinte: derribai esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Ele falou várias vezes que também ressuscitaria no 3º dia. Agora, essa curiosidade, pastor César, ela não diz respeito apenas ao modo antigo do judeu pensar. Por exemplo, numa loja que funciona 24 horas, você chega hoje, terça-feira, você chegou lá hoje, 0 horas e 2 minutos para fazer uma compra para pagar dali 30 dias. Chegou 0 horas e 2 minutos, você chegou 0 horas e 2 minutos. Do dia 12. Do dia 12. Por exemplo. Eu vou chegar agora às 23 horas e 59 minutos. Fechei a compra. Que dia que eu comprei? 11. Dia 12. Não, se for hoje ainda, né? E isso, hoje, isso, você comprou às 0 horas e 2 minutos. Que começou o dia. Isso. E eu, 1 minuto... Antes de fechar o dia. Antes de fechar o dia. Todo mundo é dia 12. Que dia que você comprou, pastor César? Dia 12. E eu? Dia 12 também. Dia 12. Então é computado como se fosse um dia completo, porque ninguém vai perguntar que horas que eu cheguei para comprar, ou quanto tempo eu levei para fazer a compra. Exatamente. Então isso também é perceptível dentro da nossa cultura. Levando isso em consideração, primeiro, o contexto em que Jesus disse isso, e entendendo esse nosso contexto, está desfeita a aparente contradição. Cara, você falou dessa suposta contradição, quanto tempo Jesus ficou no túmulo, e agora, qual a próxima? Dá um clique na letra do Elias, ele coloca aqui para mim, não, fecha aqui. Tem gente que fala em línguas estranhas, o Elias escreve em letras estranhas, você tá entendendo? Olha aí. Qual que é a segunda aí, Elias? Fala aí, que eu não vou conseguir nós vamos ler. trabalhar a questão sobre o ex-ladrão na cruz. Porque o ex-ladrão na cruz, que é a tradição, gente, não é a Bíblia, a tradição chama de Dimas. E o outro, Gestas. Não está escrito isso na Bíblia, mas existe uma tradição que dá nome a esses ex-ladrões, que não roubam mais. Aliás, também é uma tradição falar que aquele rapaz arrependido era ladrão. Eu não lembro que a Bíblia diz. Ela não fala que é ladrão, ela fala que é malfeitor. Tem outra tradução que diz salteador. Então, mas aí... Salteador é assaltante, né? Então, mas assim, mas o termo lá... grego é malfeitor. Aí tem mas vamos lá. Não deixa de ser uma pessoa que te rouba um malfeitor, te faz mal, né? É verdade. O que ocorre? Ele fez um pedido no último momento, porque ele se arrependeu, de verdade. Lucas 23, versículo de número 42, ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou outra tradução diz, quando vieres no teu reino. Perceba o seguinte, o pedido desse ex-ladrão na cruz
foi um pedido teleológico, escatológico. Ele estava aguardando algo para o final. Isso. Quando o Senhor vier, lembra-te de mim quando vieres no teu reino ou quando entrares no teu reino. Não é nada para agora. Agora eu vou morrer mesmo. Eu vou essa é a morrer, ideia. então eu quero para depois. Só que Jesus lhe dá um lenitivo, lhe dá uma palavra de conforto e de consolo naquele momento, por conta da sua fé. E a grande questão é que Jesus disse: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, como? A grande questão é a seguinte, pastor César: como o ex-ladrão na cruz poderia ter estado com Jesus naquele mesmo dia no paraíso, visto que, primeiro, Jesus morreu no mesmo dia, às 15 horas, foi sepultado por volta de quase às 18 horas, e só ascendeu aos céus 40 dias depois, porque no terceiro dia ele ressuscitou, apareceu por um espaço de 40 dias para os seus discípulos e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Então esse é um primeiro problema que a gente tem que lidar. Como é que ele pôde levar o rapaz ao paraíso? Como que ele pôde levar? A primeira palavra que eu já digo aqui é a seguinte: ele não diz eu vou te levar no mesmo dia ao paraíso. Você estará comigo no paraíso. São duas coisas diferentes. Mas e o hoje? Então, aí nós vamos trabalhar sobre 3 questões. A primeira é esta construção em que ele diz, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a primeira objeção levantada pelos críticos é a seguinte: como que ele poderia ter levado o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso, se ele só ascendeu aos céus 40 dias depois? Segunda objeção: Maria Madalena... E lembrando que quando ele ressuscita, ele fala para Maria assim, não me toque, detenha, porque eu ainda não subi. Justamente. Isso já era domingo. Ele ressuscita no terceiro dia, e aí Maria Madalena foi a única que continuou ali no sepulcro. Ele prometeu levar o ladrão arrependido no mesmo dia, na sexta. E no domingo, Maria Madalena está na sepultura. E ele fala, não subi ainda para o meu pai. E ele se revela para Maria e ela quer segurá-lo. Ele falou, não me detenhas. Outra tradução diz, não me toques. Ou deixe de estar me agarrando, porque ainda eu não subi para o pai. Bom, vamos começar por essa de Maria Madalena. Maria Madalena, quando Jesus se revelou para ela, porque até então ela não havia reconhecido Jesus, ela vai então para tentar agarrar a Jesus. Ele diz, olha, não me detenha, não me agarres, porque eu ainda não subi para o Pai. A minha pergunta é, Maria Madalena estava agarrando a divindade de Jesus? Maria Madalena estava segurando a alma de Jesus? Não. Ela estava agarrando o corpo físico. E era um corpo glorificado, porque Jesus é o nosso aparré, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e versículo 53. Que Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado para nunca mais morrer. E quando ele ressuscita glorificado. Quando Maria vai agarrar o corpo glorificado. Então, realmente, com aquele corpo glorificado, ele ainda não havia subido para o Pai. Ele não havia subido para o Pai. Agora, nós não podemos perder de vista que agora nós entramos na questão teológica. Jesus, ele possuía, e ainda possui, uma natureza teantrópica. O que é uma natureza teantrópica? Vem da palavra theos, que é Deus, e antropos, que é homem. Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Levando em consideração que 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, afirma categoricamente que Deus não pode morrer, até por conta de que... se morrer não é Deus, né? Não é Deus? Ele tem um atributo, pastor César, chamado aceidade. A aceidade significa de si mesmo e por si mesmo. Ou seja, Deus é imortal de si mesmo e por si mesmo. Porque ele existe por si, sem depender de ninguém. Então, quando diz que ele é o único que possui a imortalidade, é nesta perspectiva da aceidade, que ele tem uma imortalidade que ele não recebeu de ninguém. Quem é que daria a imortalidade para Deus? Se tem alguém, então, que lhe revestiu de imortalidade,
Nós devemos adorar esse outro que deu a imortalidade para ele e não ele que recebeu. Mas a Bíblia diz que ele existe por si mesmo, a imortalidade é de si mesmo e por si mesmo, logo Deus não pode morrer. Então, se Deus não pode morrer e ele realmente não morre, quem é que pode prometer salvar e realmente salvar? Levando em consideração que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, quem está prometendo a salvação para o ex-ladrão na cruz é o Cristo Deus. Como Deus não morre, fica a pergunta, qual é a dificuldade de levar o ex-ladrão na cruz naquele mesmo dia ao paraíso? Só que aí entram aqueles que são contra a teoria do nestorianismo, que falou, olha, você cai no nestorianismo quando você separa as naturezas. Por quê? É a questão da união hipostática. A união hipostática, na perspectiva teológica, é entendida da seguinte maneira. A partir do momento que Cristo encarnou no tempo, porque a encarnação ela é no tempo, de acordo com João capítulo 1, versículo 14 e versículo 18, e também Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 8, ele se encarnou, o verbo se fez carne. Ele se encarnou para nunca mais se separar. A natureza divina não se separa da humana. Então, quando eu digo que o Cristo morreu na cruz, que quem morreu na cruz foi o Cristo homem e não o Cristo Deus, eu sou acusado de nestorianismo, porque estou separando as naturezas. Mas agora eu vou dizer por que nós não separamos a natureza e por que uma visão, por exemplo, aniquilacionista vai destruir a questão da divindade. Vão ter que se explicar a questão da divindade, por exemplo. Porque na perspectiva aniquilacionista, quando o homem morre, morre tudo, não sobra nada. Corpo, alma e espírito. Mas Jesus diz que a alma, por ocasião da morte do corpo, ela não morre, ela continua viva. E o que vai sustentar a questão da união hipostática é justamente a visão imortalista. E por quê? Porque quando dizemos que o corpo de Jesus morreu e a divindade não morreu, aparentemente estamos separando as naturezas. Mas não, engano, pastor César. Porque a natureza divina não morre. E a natureza humana é imortal. A alma pertence a que natureza? A humana ou a divina? Bom, a alma do ser humano, por exemplo. O ser humano tem uma alma. Justamente. Ele não é divino. Justamente. Então, quando morre o corpo de Jesus, a sua alma não morre. E ela continua conectada à natureza divina. Você mesmo, ao morrer, morre o seu corpo, a sua alma sobrevive, biblicamente falando. Então a alma de Jesus, ela continuou viva, unida à natureza divina. Visto porque que morreu foi o corpo físico. O corpo físico, humana, mas não a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo. Uma vez que a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, ela está conectada à natureza divina, não houve quebra da união hipostática. A natureza teantrópica de Cristo continua a existir, representada pela sua alma, porque você não deixa de existir por ocasião da morte. Tanto é verdade? Você está dando uma aula sobre a antropologia teológica sobre e cristologia. A natureza de Cristo. Isso. Mas e o ladrão na cruz indo para o paraíso no mesmo dia? Justamente é o que eu digo. Já entendemos que Jesus, ao morrer, ele morreu fisicamente. E não a parte material. Mas a sua alma não morre. E nem a divindade. Porque a alma sobrevive à morte do corpo na Bíblia. E a divindade nem se fala, porque se ele é divino, Deus não pode morrer. Deus não pode morrer. Então, eu construí toda esta argumentação, biblicamente falando, para defender que não havia nenhum óbice pelo fato de Jesus ter dito que naquele mesmo dia o ex-ladrão estaria com ele no paraíso. Porque não somente o Cristo Deus, como o Cristo homem, que é uma só pessoa, com duas naturezas, estavam no paraíso, no céu. Então, o fato deles estarem... Jesus diz, olha, eu vou te levar, ainda que ele foi levado. Ele, como Deus, tinha algum problema dele levar esse ex-ladrão na cruz ao paraíso? É claro que não. Só que agora tem uma outra questão. A questão é, mas o ex-ladrão da cruz
De acordo com a história, aqui é pesado. Porque, de acordo com a história, uma pessoa naquela situação levava de 3 a 9 dias para morrer. Deus tem poder de levar a alma do ex-ladrão naquele dia? Sim, mas ele não morreu. De acordo com a história. Porque ele levava de 3 a 9 dias para morrer. E Jesus morreu no mesmo dia. Então, fica uma aparente contradição, visto que Jesus morreu no mesmo dia, e de acordo com a história, ele levava de 3 a 9 dias para morrer. Como solucionar esse segundo problema? Esse segundo problema, se você ler, por exemplo, João capítulo 19, a partir do versículo 31, pastor César, o que é que nós encontramos ali? Os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz, foram até Pilatos pedir para que ele praticasse algo que era próprio dos romanos. A crucificação não era típica dos romanos, era prática dos persas e cartagineses, mas o crurifrágio era dos romanos. E o que era o crurifrágio? Uma expressão latina que vem para o português como crurifrágio. É uma expressão que significa a quem se quebram as pernas. A cruz de Jesus, na época de Jesus, havia 4 tipos de cruzes. A cruz simplex, que era de um só poste, a cruz decussata, que era em forma de X, a cruz comissa, que era em forma de T, e a cruz que nós conhecemos hoje. A trave horizontal pesava 50 quilos, e o poste vertical, chamado steps crucis, pesava 80 quilos. Só que aqui embaixo, no steps crucis, havia um apoio para os pés, conhecido como sedile, para que quando o padecente ele estivesse perdendo a vida, digamos assim, ele perdendo o seu vigor, ele pudesse flexionar as suas pernas e recobrar o ânimo e poder oxigenar o cérebro. Essa atitude não era uma atitude de misericórdia, era uma atitude de maldade, porque o Império Romano queria que essa pessoa ficasse o maior número de tempo possível ali na cruz para servir de exemplo para todos aqueles que passavam. Mas acontece que, quando se queria terminar aquele serviço rapidamente, como era o caso dos judeus, porque no outro dia era Hag Pessa e o Shabat Gadol, o grande sábado e a festa da Páscoa. E de acordo com a Torá, os corpos não poderiam ficar pendurados na cruz, porque os judeus, naquela época, os fariseus, queriam entrar na Páscoa com a consciência tranquila. Por essa razão, vão até Pilatos pedir para que se quebrasse as pernas dos crucificados. Chegaram ao primeiro e quebraram-lhe as pernas. Chegaram no terceiro e quebraram as pernas. E quando se quebrava as pernas, a pessoa levava de 12 a 30 minutos para morrer. E qual era a causa mortis? Eram 2. Asfixia mecânica. Ele não podendo mais se apoiar no sedile, ele então morria por asfixia, não conseguia respirar. Segunda causa mortis, colapso ortostático. Ou seja, havia uma hemorragia externa. De entre 12 e 30 minutos, aquela pessoa morria por estas 2 causas. Logo, foi aplicado o crurifrágio no primeiro e no terceiro. Por esta razão, Dimas, que é chamado assim pela tradição, morreu naquele mesmo dia. E Jesus, quebraram as pernas dele? Não quebraram. Porque Jesus levou 6. E sabe por quê? Porque no texto do Antigo Testamento está escrito: nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus é fiel na sua palavra. Ele honra a sua palavra e por isso dizemos que a Bíblia não tem contradições, a Bíblia não tem erros. Deus cuida dos detalhes e cuidou deste detalhe. Logo, o ex-ladrão morrendo naquele mesmo dia, acabou aí os problemas. Agora tem um problema gramatical. Que é o seguinte: o advérbio semeron, o advérbio de tempo semeron, e o verbo lego. A grande questão é: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou na verdade te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso? É importante salientar que o grego, seja o texto crítico, ou seja o texto receptus, seja a família 35, seja o texto majoritário,
Naquela época não havia pontuação, não havia 2 pontos e não havia vírgula. Portanto, você dizer, olha, a vírgula está aqui, depois do verbo lego. Ou, depois do advérbio de tempo semeron, seria uma temeridade, visto que estava escrito tudo em caixa alta e não havia a vírgula. Mas quando os autores, quando os especialistas na língua grega, eles foram sinalizaram onde? Depois do verbo lego. Na verdade, te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Mas suponhamos que aqueles que advogam que a vírgula ou 2 pontos está depois do advérbio semeron, que é hoje, na verdade te digo hoje, 2 pontos, 2 pontos, estarás comigo no paraíso, isso não muda a situação, pastor César. E vou dizer por quê. Quando você acaba de pronunciar uma palavra, você está no futuro. E a sua palavra? Passado. Ficou no passado. Quando ele diz, estarás comigo no paraíso, você pode, por exemplo, agora, já vou lançar aqui a minha, daqui a hora que terminar o programa, você fala, Elias, hoje você almoçará comigo, ou jantará comigo. Ou, hoje, eu te digo, você vai almoçar comigo. Essa promessa que você faz pode se cumprir daqui 1 hora, daqui 2 horas, ou pode se cumprir daqui 10 anos. Portanto, esse argumento não é um argumento válido. Porque, dizendo, hoje estarás comigo no paraíso, passado 3 horas ou 2 horas da promessa, já está no futuro. Então, essa questão do futuro não tem nenhuma implicação, visto que quando você disse, a partir do momento que você disse, a sua promessa ficou no passado. E você está no futuro. 1 hora depois, 2 horas depois, você está no futuro e cumprindo 2 horas depois, está dentro daquilo que Jesus prometeu. Levando em consideração que Jesus morreu e logo vieram os soldados e quebraram as pernas dos crucificados. No mesmo dia, na Parasceve, na sexta-feira, o ex-ladrão na cruz morreu naquele mesmo dia. Se ele foi sepultado 3 horas depois, não importa. O importante é que o seu corpo morreu, mas a sua alma continuou viva e, portanto, não havia nenhum problema dele estar naquele mesmo dia com Jesus no paraíso. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Uma outra, eu falei 3, Se quiser deixar a pessoa fazer alguma pergunta, pode não, abrir. Aí às 2 da tarde. Eita, Deus. Vamos lá. Um outro texto que gera uma suposta contradição, Elias, por favor. Olha só. Um outro texto seria sobre o momento em que Jesus foi crucificado. E tem também sobre o arrependimento, né? Mas o momento em que Cristo foi crucificado. Afinal, se você ler, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 25, está escrito assim, e era a 3ª hora do dia quando o crucificaram. Marcos, capítulo 15, versículo de número 25. Afirma que é a 3ª hora. Mas quando você vai para João, capítulo 19, versículo 14, a Bíblia diz, e era cerca da 6ª hora, Jesus estava perante Pilatos. E agora? E agora? E agora, José? Quem poderia defender? Já dizia Drummond de Andrade. Ora, como ele pode estar na cruz a 3ª hora e a 6ª hora diante de Pilatos está diante de Pilatos? Ser julgado. Como? Bom, é importante nós analisarmos a forma que os judeus e os romanos computavam o tempo. O dia para o judeu começava com o pôr do sol, ou seja, às 18 horas. O dia para os romanos começava às 24 horas, como é no nosso calendário, pastor César. O dia para nós começa às 0 horas. 0 horas e 1 minuto, Sim. Você já está no outro dia. Isso. Se o dia para os romanos começa com às 0 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, são 6 horas da manhã. A 6ª hora é 6 da manhã. 6 da manhã. Para o judeu, o dia começava com o pôr do sol de um dia e terminava com o pôr do sol do outro dia. Então começava às 18 horas. Das 18 às 21, como eu já disse, primeira vigília. Das 21 às 24, segunda vigília. Das 24 às 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, a 4ª vigília, quando então começava o dia natural.
não o dia E civil. aí começa a primeira hora, a segunda hora. Primeira hora até a 12ª. A primeira hora vai das 6 às 7 da manhã. A segunda hora, das 7 às 8 da manhã. A terceira hora, das 8 às 9 da manhã. Ainda me lembro o texto bíblico, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde o pessoal está zombando daqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo, e um disse, eles estão cheios de mosto, estão bêbados. E Pedro, cheio do Espírito Santo, que é que disse, varões galileus, e todos vós que habitais em Jerusalém, ou varões judeus, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, sendo esta a terceira... Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta A terceira hora. a terceira hora do dia. Que hora era essa? 9 horas da manhã. Que era um dos horários em que os judeus reservavam para oração. De acordo com o texto do Antigo e do Novo Testamento, os judeus reservavam 3 horas para fazer oração. Perceba que quando Daniel... Terceira, a sexta e a nona, né? Justo. Quando Daniel percebe que a escritura está assinada pelo rei Dario, como era o seu costume, ele foi para o seu quarto com a janela aberta, voltada para Jerusalém, para cumprir o que Salomão disse. Se um destes, voltado para Jerusalém, orar, responde. Meu Deus do céu, é muito forte, pastor César. É verdade. Responde Daniel. E lembra que ele não via Jerusalém, né? Ele estava quase 1000 quilômetros de distância, mas ele só está no rumo. No rumo, de Jerusalém. voltado 1.600 quilômetros, por aí né? mais de 1000, né? Aproximadamente, né? Quase isso. Voltado para Jerusalém, como era o seu costume, 3 vezes por dia. A terceira hora, a sexta hora e a nona hora. A sexta hora, onde nós encontramos? Atos capítulo 10, quando Pedro está sobre o eirado, na hora, orando. Perto de meio-dia, isso aí. É meio-dia. E quando é às 3 horas da tarde, às 15 horas, Pedro e João... Capítulo 3. Capítulo a hora 3. nona, a hora da oração. A hora da oração. Então, perceba, ele está ali na hora da oração. Então, quando nós analisamos o horário judaico, quando Marcos diz, era a terceira hora, quando ele foi crucificado, ele está falando das 9 da manhã. E quando João, em 14, está dizendo que ele estava diante de Pilatos, a sexta hora era às 6 horas da manhã. Então perceba que há um lapso temporal, das 6 da manhã para as 9 da manhã. 6 da manhã, realmente, Jesus estava perante Pilatos, mas às 9 da manhã ele foi crucificado. Então perceba que não há contradição nesse texto, visto que, de acordo com o calendário judaico, terceira hora é 9 da manhã. E sexta hora no calendário romano é 6 horas da manhã. E o julgamento de Jesus, entre os gentios, foram 3 julgamentos. Ele foi julgado por Caifás, por Anás, por Caifás e por Anás, ali no Sinédrio. Depois ele é remetido para Herodes. E de Herodes ele volta para Pilatos. Quando então é dado o veredito, a terceira hora do dia, 9 da manhã, ele é crucificado. Portanto, não há contradição. Sexta hora no calendário romano, 6 horas da manhã. Terceira hora no calendário judaico, 9 da manhã. Então ele é julgado das 6 e é crucificado às 9. Maravilha, maravilha. Bom, eu tenho que falar aqui do que eu tenho que falar agora? Dos meus livros. Dos seus livros. Mas antes... Oportunista, né? Não, mas tá certo, tem que falar dos livros. Mas deixa eu só falar sobre a especialização em História da Igreja. Nós fizemos a semana passada uma imersão sobre História da Igreja. Tivemos aqui os professores Lucas Gesta, Lucas Banzoli e eu pilotando 3 noites de imersão sobre História da Igreja e foi maravilhoso, foi fantástico. E agora vai começar a pós-graduação. Na verdade, é uma especialização, né? A gente não quis manter pós-graduação com nome, porque senão fica restrito só quem já fez 3º grau e tal. Então, temos agora a especialização em História da Igreja. São 18 meses, 3 semestres. E você pode acompanhar, você pode estudar, você pode se formar, você pode fazer essa especialização quando terminar com o título de apologista pela FTB, com o título de especialista em História da Igreja pela FTB, junto com o professor Lucas Gesta e Lucas Banzoli.
Para isso, coloca teu nome, tracinho, especialização e manda para a gente. O WhatsApp é 94202-1234. 94202-1234. Vamos de novo. 94202-1234. Vamos lá, Elias, fala dos livros. Bom, como vocês viram, nós somos defensores da inerrância bíblica e que a Bíblia não tem contradições, mas aparentes contradições. E para isso nós escrevemos algumas obras, entre elas, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não pode ser perdoado? Tem 36 temas nesta obra. Nessa daqui nós trabalhamos aquelas questões que os pregadores apresentam no púlpito, mas que não estão registradas na Bíblia. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Elias subiu ao céu num carro de fogo. A Bíblia não diz que Saulo teve seu nome mudado para Paulo. A Bíblia não diz que Noé amaldiçoou o seu filho Ram. Enfim, são 82 coisas que os pregadores dizem que está na Bíblia, mas na verdade não está. 328 páginas. Jefité sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Jesus, sim, irmãos, olha, aqui nós temos 75 temas em 384 páginas, capa dura. Ainda, aqui é uma aparente contradição sobre o que diz a mulher de Jó. Amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? De acordo com a grande maioria esmagadora das traduções, está escrito amaldiçoa Deus e morre. Mas quando você lê o texto do Tanar, em Jó, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: Vatomer lo ishto odeha mahazik betuma terra barech Elohim vamut. Em outras palavras, você ainda vai continuar na sua integridade? Louva, bendiga, abençoa Deus e depois morre. Ora, se no texto hebraico está escrito louvar e bendizer e abençoar, por que traduziram como amaldiçoar? Esse fenômeno da língua hebraica é conhecido como tikkun soferim, ou seja, correção dos escribas. E ele ocorre cerca de 11 vezes no texto bíblico. Se você quiser saber mais, esta obra aqui com 320 páginas. Além disso, o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? Onde estava Daniel quando os 3 jovens foram lançados na fornalha? Tem 59 temas. E ainda mais, nós estamos trabalhando aqui sobre o estado intermediário, a vida após a morte, o que é o Hades, o que é o Sheol, o que é a Guiena, o que é o Tártaro, para onde vai a alma do justo, para onde vai a alma do ímpio. São 130 perguntas e respostas, inclusive sobre essa do ex-ladrão na cruz, sobre a questão do rico e Lázaro, sobre a suposta ressurreição de Moisés, sobre Mateus capítulo 17, são 480 páginas com 130 questões. E perguntas escatológicas difíceis de responder. Nós temos aqui 100 questões escatológicas em 496 páginas. E ainda, por último, temos esse aqui, olha, o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas, inclusive essa curiosidade sobre o crurifrágio. Nós temos aqui, olha, costumes, cultura, etimologia de nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, a origem, o significado, a questão cultural, os nomes teofóricos, teologia ligada à soteriologia, predestinação, livre-arbítrio, são 1.168 páginas. Esse dicionário tem uma editora que está vendendo a 360. Hoje você vai levar o dicionário, o livro de escatologia, o volume 3, o volume 2, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Tudo isso aqui por apenas, sabe quanto? R$480 no Pix. 480. Ou você pode parcelar em 10 vezes de 54. Só que tem uma novidade para você que quiser levar o kit. A gente vende separado? Vende, mas é vantagem você comprar o kit. Porque quando você compra o kit, você recebe um curso de hebraico que custa R$680. Esse curso, ele tem 12 videoaulas, uma Bíblia hebraica em áudio e o áudio do livro. Só que vai de graça. 480 você leva tudo. 0 operadora 11 9 4901 6633 ou 0 operadora 11 9
3279-3001. 0 operadora 11 93279-3001 ou a outra opção 0 operadora 11 94901-6633. Para a região sul e sudeste, frete grátis. Outras regiões a gente pode combinar, mas o preço é pequeno, tá, de frete. Maravilha. Tem gente aqui perguntando como faz para comprar os livros. Então ele acabou de dar o WhatsApp aí. Chama no WhatsApp 4901 6633. Você pode inclusive falar agora com a Abigail. 0 operadora 11 6633. Ou esse número que ele falou aí, 93279 3001. Bom, agora vamos falar sobre escatologia. Meu Deus do céu. Não, agora a audiência vai para 3 mil. É brincadeira. Elias, obrigado, cara. Foi muito bom. E como eu sempre te cobro, né? Você não quer saber da gente, mas o dia que você quiser, tamo junto aqui. Amém. Eu sou imensamente grato pela oportunidade e pela nossa amizade de 27 anos que, olha... Glória a Deus. Já passou de bodas de prata. Passou de bodas de prata, é verdade. Glória a Deus por isso. E desejo que a cada dia você prospere mais e quero parabenizá-lo por esse trabalho. Um estúdio, vai ficar uma coisa mais linda. Ficou bonito, né? Nossa, pelo amor de Deus. Nós somos chiques. Eu falei assim, Débora, o César ele não morre na praia de jeito nenhum. Pode parar aqui, mas ele não sofre solução de continuidade. Esse camarada não é brincadeira. Um abraço a Débora, a Abigail, ao Davi, a sua família que eu amo tanto.